Vamos lá, então. Vocês vão colocando os likes, tá? E vão enviando o superchat. A sua trajetória política em São Paulo foi no DEM, durante muito tempo, né? Por que a passagem por PSDB? Qual a razão? Puramente eleitoral? Não é puramente eleitoral, Vila. Eu realmente me filiei com 18 anos de idade no antigo PFL. Sim, né? perfeito. E novo DEM. E fiz toda a minha trajetória num partido liberal, enfim, presidido pelo Jorge Bornhausen, Marco Maciel, enfim, o PFL que teve ápices durante o governo do Fernando Henrique. Chegamos a ter 115 deputados federais, enfim, um partido muito forte no parlamento. A figura do Marco Maciel ali como vice-presidente da República, e me elegi no meio do mandato do Fernando Henrique como deputado estadual, presidi a Assembleia, enfim, fiz minha carreira toda no DEM de São Paulo, mas numa coligação, desde o Mário Covas, Geraldo Alckmin, José Serra, e naturalmente, enfim, na coligação com o João Dória em 2018, sendo candidato a vice-governador, e nós tínhamos um projeto de renovação do DEM. Um projeto que começou lá em 2007, quando o Jorge Bornhausen passou a presidência do partido para o então deputado Rodrigo Maia. Sim. Nós ficamos um período ali. E depois, com racha que houve dentro da época do DEM, com a montagem do PSD pelo ex-prefeito Kassab, quer dizer, nós conseguimos juntar um grupo de pessoas mais jovens e iniciar um processo de renovação que culminou com a eleição do Rodrigo Maia na presidência da Câmara, com a ida do ACM Neto para a presidência nacional do partido. Nessa época eu me tornei líder de bancada lá em Brasília, líder da bancada de 43 deputados que nós tínhamos, e nós vimos então nesse processo de renovação quando eu vim aqui ser vice-governador. Nos 2 anos seguintes, com toda a complexidade, já no governo Bolsonaro, o Rodrigo Maia presidente da Câmara, o Davi Alcolumbre presidente do Senado, enfim, 2 jovens, foi quando, na sucessão da Câmara Federal, existiu um desentendimento grande ali dentro do partido, que culminou na derrota do candidato que o Rodrigo Maia apoiava, que era o candidato deputado federal Baleia, para o Arthur Lira, e a partir dali o partido começou a ter dificuldades internas. Foi quando eu fui convidado pelo então prefeito Bruno Covas, o nosso jovem prefeito e saudoso Bruno Covas, e pelo João Dória, na linha de que, olha, o DEM passa por várias dificuldades, você poderia vir para o PSDB, você foi forjado nessa coligação, sim, aqui em São Paulo, há 28 anos junto nessa coligação, venha para o PSDB, que você tem todas as garantias da eleição, você tem condições de renovar, ajudar a gente a renovar o PSDB e tudo mais, e quando aconteceu isso mais ou menos 2, 3 meses depois da sucessão na Câmara Federal. E eu vendo os problemas todos dentro do DEM. O Rodrigo Maia se desfiliando, o próprio Rodrigo Pacheco, que era senador, se desfiliando, tinha sido eleito presidente do Senado. E foi nesse momento, enfim, que esse convite, naquela circunstância, me fez fazer essa migração para o PSDB, Vila. E eu me senti naquela ocasião, não é fácil você mudar de partido. Eu, sim, depois de 28 anos, saio de um partido, sim, que eu me filiei desde os 18. Mas eu me senti não mudando de campo na política, não mudando de território. Eu, sim, permaneci no mesmo território que eu fui forjado e que eu sempre defendi aqui em São Paulo e em nível nacional. E, portanto, me senti uma migração de um partido para outro, para que eu pudesse, então, representar aquilo que eu sempre representei, das bandeiras liberais com a social-democracia em São Paulo. E a observação que eu faço é que a nossa análise em relação ao DEM naquela época estava tão correta que hoje o DEM também não existe, né? Ele se forjou se fundiu junto com então o PSL e formaram a União Brasil, né? Então essa foi a história verdadeira da minha migração para o PSDB.